Olá, estamos aqui em mais um episódio do ZetaCast, dessa vez com a parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social. E hoje vamos entrevistar a Ana Paula. Olá, Ana Paula. Queria te pedir para se apresentar um pouco para a gente. Então, bom dia. Eu sou Ana Paula, sou sindicalista, né, faço parte da direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultoras e agricultoras familiares aqui do município de Queimadas. Também faço parte da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres e do Conselho Municipal de Mulheres. E aí é um prazer, né, estar aqui com vocês hoje conversando um pouco sobre essa temática, mas também sou formada, né, em português, mas o meu público, o que eu gosto de fazer é exatamente o social, é estar junto das pessoas defendendo essas bandeiras de luta, seja com as mulheres, com a juventude e com os idosos. Certo. E o que te motivou a trabalhar em específico com essa questão da mulher? Então, por várias questões. Primeiro, a desigualdade. A desigualdade, ela faz com que a gente se sinta menos. E aí, o intuito de estar nesses espaços, buscando, principalmente, políticas públicas para as mulheres agricultoras, né, porque a gente entende que é um público que fica na vulnerabilidade em todos os sentidos, principalmente em relação a violências, todos os tipos de violência. E aí, fazendo parte do sindicato, comecei a perceber a necessidade das mulheres estar ocupando espaço, ou ter uma representatividade nesses espaços. E aí comecei a participar da rede, né, de enfrentamento, que nos fortalece todos os dias, porque as mulheres, na verdade, não tinham acesso a apoio, por exemplo, principalmente psicológico. E a partir do sindicato estar nesse espaço, a gente começou a perceber que as mulheres começaram a conhecer e buscar ajuda nesses espaços. E aí, ainda não estando satisfeito, né, com o público que não está sendo atendido ou com as violências que ainda acontecem, a gente permanece nessa luta. Porque as mulheres, seja elas idosas, adolescentes e crianças, são muito vítimas de violência, principalmente as mulheres negras. E aí, nesse intuito, estamos aqui, né, porque por elas, por mim e por todas as outras que virão, a gente precisa construir uma sociedade muito justa, né? Não é fácil, mas é possível construirmos uma sociedade onde as mulheres possam ir e vir sem sofrer nenhum tipo de violência. Isso me motiva todos os dias, sair da minha casa, saber que eu tenho a liberdade de ir, mas eu não sei se eu tenho a liberdade de voltar. Pelo fato de eu estar defendendo uma bandeira que, para muitos, a gente deveria estar em casa. Né? E aí a gente entende que por mim, pelas outras e pelas que virão, a gente precisa permanecer nessa luta. Sabe? De não à violência, que as mulheres possam ter o direito de participar de fato mesmo. Que na maioria das vezes só fica no papel, né? Na teoria, e na prática não é assim que acontece. Como chegou à presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais? Então, hoje eu estou vice-presidente da entidade, né, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foi uma luta, né, porque lá em 2010 comecei a participar enquanto jovem agricultora experimentadora, participar desse trabalho que também não é visível, que é o trabalho com a juventude, né? Porque tem a história aí que os jovens são nem, não querem nada com a vida. E a gente percebe que não é bem assim. A gente precisa entender que a juventude quer sim, né? Quer crescer, quer dar visibilidade ao que vocês fazem. E aí, ocupando esses espaços de diálogo enquanto jovem, lá em 2010, comecei a participar das atividades e fui me destacando pelo fato de gostar de falar e de participar. E aí, fui convidada a participar da chapa do sindicato e entrei como secretária, né, da entidade, hoje estou vice-presidente da entidade. E aí, o que me motiva e o que me levou e como eu cheguei foi exatamente isso. Eu não sou satisfeita com as injustiças que acontecem, principalmente com o público rural, principalmente, que é um público invisível, né? Aquele público que faz a agricultura acontecer, que coloca comida na mesa das pessoas e, infelizmente, eles não são visíveis e não são valorizados. Então, a senhora comentou que tem formação em português, né? Sou formada em português, né, em letras,
não atuo na sala de aula, eu não dou aula, porém tenho um trabalho nas comunidades rurais de educadora popular. Tenho um trabalho em 10 escolas no município. É uma atividade que acontece em 2 semestres no ano, no início e no final do ano, que é direcionado para as crianças e adolescentes que estudam ainda na zona rural. E as temáticas trabalhadas são exatamente as que estão na mídia, por exemplo. Né? A gente valoriza a questão da agricultura familiar, principalmente a identidade de cada criança e adolescente que se encontra naquele espaço, que quando eles saem da zona rural para estudar, na maioria das vezes na cidade, a cidade, né, o convívio quer engolir essa identidade que eles trazem. E muitas vezes a gente tem vergonha de dizer que é agricultor, que é filho de agricultor, que trabalha, que cuida dos bichos, por exemplo. E aí o nosso trabalho, enquanto educadora popular, é exatamente dentro desse público, valorizando aquilo que eles fazem e muito bem feito. E aí eu não estou especificamente em sala de aula lecionando português, mas eu vou muito mais além, que é estar nas comunidades, em parceria com a Secretaria da Educação, fazendo essa valorização dentro das escolas, que é um trabalho bem dinâmico. Esse ano, por exemplo, a gente terminou aqui, que se chama Ciranda da Borborema, é uma parceria do sindicato com a SPTA, uma organização não governamental, e aí nós trabalhamos o tema O que vejo da minha janela. Né? É um tema que é para a gente nos observar e observar a nossa comunidade, o que temos e o que podemos melhorar. E aí a gente percebe a importância de cada serzinho daquele que existe dentro da escola, dentro da comunidade. E aí não deixa de ser educação, né? Não é as regras do português, mas é as regras de sobreviver, né? De valorizar aquilo que nós temos de melhor, que é a nossa identidade. Quais os desafios que a senhora tem atuando nessa profissão? O principal desafio é ser mulher em uma sociedade ainda extremamente machista, onde nós não somos valorizadas pelo que fazemos, né? Muitas vezes pelos companheiros homens, não são todos, não vamos generalizar, mas ainda existe essa parte que não valoriza a capacidade que as mulheres têm em todos os setores, principalmente ainda na política. Nós não somos, e isso vai passando, né, de geração em geração, que muitas vezes a gente não tem capacidade de assumir um papel como esses dentro da sociedade. E a gente, enquanto mulher, precisa provar todos os dias para uma sociedade que a gente é capaz de estar onde estamos. Isso é o principal desafio, né? Fazer com que exista de fato igualdade entre homens e mulheres. E em momento nenhum, nós que somos mulheres queremos tirar ou ser melhor ou maior do que o conhecimento, né, do que os homens fazem. Mas a gente luta por, de fato, uma sociedade justa, onde a gente possa caminhar lado a lado e que cada um faça o melhor de si. Mas, infelizmente, ainda é uma luta muito grande e a gente não pode parar. Principalmente vocês que são jovens, a gente precisa dar as mãos e fazer com que as pessoas entendam. Que seja homem, que seja mulher, que seja adultas ou adolescentes, a gente consegue fazer o melhor do que a gente tem, desde que isso seja permitido. A senhora pensava em seguir esse ramo desde o final do ensino médio ou foi algo... Não pensava. Quando adolescente, quando eu estudava, eu sonhava em ser, né, advogada e em seguida partir para essa área, exatamente porque eu não concordava com as injustiças. E aí fui trilhando outros caminhos, estou onde estou, mas não desisti ainda, né, de ir pelo lado da justiça. Porque eu entendo que tem pessoas que ainda precisam, né, que ser atendida por uma justiça justa, né, e que a gente possa estar mais dentro desse espaço fazendo isso. E tenho muitos planos para as nossas mulheres, mas aí a gente vai construindo juntos. A senhora percebe alguma diferença nesses últimos anos? Sim, muita, principalmente no nosso município, né? Se nós formos ouvir os jornais hoje, e se a gente for escutar algumas pessoas dialogando, elas vão falar que os feminicídios aumentaram nos últimos tempos. E eu fico me questionando as pessoas. Aumentou o índice de criminalidade, de violência contra as mulheres,
ou a gente está tendo mais oportunidade de denunciar, ou está tendo mais delegacias especializadas para ouvir as mulheres. E aí a gente reflete que teve um avanço muito grande nesse sentido, principalmente no nosso município. A gente vem de um município extremamente violento, que ficou conhecido internacionalmente pelo que aconteceu, e foi diante dessa demanda, dessa dor, que a gente se juntou às famílias, e a gente fez da dor das famílias a nossa dor, sabe? E aí a gente entende que o que aconteceu não pode acontecer nunca mais, nem aqui, nem em lugar nenhum. E aí se juntando, buscando, que a gente consegue, dialogando, levando esclarecimento, principalmente para a juventude e para as nossas mulheres, que há um meio de sair, desde que as mulheres queiram, desde que a gente mostre caminho para que elas se sintam, né, protegidas e à vontade para sair de um ciclo de violência que às vezes é tão pequena, mas que leva à morte. Né? Então, assim, é nesse sentido que a gente permanece, sempre lutando, porque a gente entende que se juntas somos mais fortes e juntos somos mais fortes. Porque quando se trata dessa temática de violência contra as mulheres, não é a mulher que está cometendo violência contra ela mesma, mas é um ciclo, né? É todo mundo se cometendo violência um contra o outro. As famílias sofrem, de quem perdeu sofre, de quem sofreu a violência sofre, quem está passando pela violência sofre. Mas que tal a gente pudesse ter uma sociedade onde a gente pudesse dialogar com os nossos companheiros? Que eles pudessem ser sensíveis às nossas lutas, que eles pudessem também pegar essa bandeira para si e dizer assim, não, está errado, vamos mudar. Eu acredito que a gente teria uma sociedade muito mais justa, sem nenhum tipo de violência. É extremamente importante. Primeiro, a gente tem uma data, né? A gente enfatiza essa temática, a violência contra as mulheres, todos os dias do ano. Né? A gente vê isso acontecendo todos os dias do ano. E aí ter uma data onde a gente possa, né, ter dias, 16 dias de ativismo, onde a gente possa trabalhar, né, onde a gente possa levar o conhecimento de uma sociedade, os meios, né, aonde buscar ajuda. E especificamente no dia 25, a gente dizer que todas nós somos iguais, independente de religião, de cor, de raça. A gente está ali para poder ajudar cada um e de dizer assim, a gente tem um dia, mas que esse dia seja comemorado de outra forma, né? E que a gente possa usufruir de tudo que tem ao nosso alcance para a gente fazer com que as pessoas entendam que é o mais difícil, entendam que nós temos liberdade de ir e vir e que as pessoas se juntassem a nós, para que a gente possamos ter uma sociedade, a sociedade que sonhamos. Qual foi o seu primeiro caso e o qual mais te impactou? O primeiro caso, assim, que nós acompanhamos foi um caso que aconteceu aqui no município, na zona rural. Por proteção e por respeito, eu não vou citar nome nem do acusado e nem da pessoa que sofreu a violência, mas foi um caso que, tipo, a gente precisou tirar a pessoa de casa, precisou hospedar essa pessoa na nossa casa para que ela não fosse assassinada. E aí você se coloca no lugar da pessoa que está sofrendo, você precisa ter muita empatia, né? E foi nesse sentido. E aí, nós que trabalhamos com essa temática, a gente não tem sábado, não tem domingo, não tem horário. Porque a gente nunca sabe quando vai acontecer. E aí, são as pessoas mais próximas que te procuram. Que seja por um telefonema, que seja por uma mensagem de WhatsApp. E aí, a gente tem os meios de fazer com que essa proteção chegue até essa vítima. E aí, assim, em parceria, principalmente naquela época, que foi um dos primeiros casos que a gente acompanhou enquanto Sindicato dos Trabalhadores Rurais, naquela época a gente ainda não tinha uma rede tão forte como temos hoje, uma rede exemplo dentro do município, né, que tem como à frente a Isânia, né, conhecida carinhosamente como Tuxa, que nos fortalece todos os dias, né. E aí, naquela época, o que nos fortaleceu foi a Casa Abrigo, né? O Centro de Referência Fátima Lopes, lá em Campina Grande, que nos auxiliou nesse sentido. Mas hoje, tudo tem fortalecido, porque temos uma rede bem articulada,
bem fortalecida uma delegacia da mulher no município. Isso fortaleceu bastante as nossas lutas. Fora os serviços que se é oferecido, né, via Secretaria de Assistência de Desenvolvimento Social do município. Então, hoje a gente tem uma rede que fortalece tudo aquilo que a gente fez. Me passa muitas vezes a pensar que se naquela época já existisse essa rede, para a gente teria sido tudo muito mais fácil. E uma coisa que me impactou muito na violência doméstica, que me impacta também, é você ter a sua casa e muitas vezes você ter que sair fugida de uma coisa que é sua. Né? Isso é impactante. E assim, pra gente, todas as vezes que a gente se depara com uma violência, com um caso desse, é impactante pra gente, independente de como seja. Né? Porque a gente não concorda, a gente fica insatisfeitas, né, ainda com tudo isso que acontece. Então, todas as pessoas que passam por um momento de violência, principalmente as mulheres, para mim é impactante, né? Para mim é doloroso. Porque é uma mulher. Eu tenho que ter a empatia de me colocar no lugar da outra mulher e fico me perguntando que se fosse eu, com meu filho, o que era que ia acontecer? Como era que eu ia ser recebida por uma sociedade que ainda é extremamente machista? O que iam pensar? Iam me julgar? O que é que ela fez de errado? Se eu fosse a delegacia, se não fosse uma DEAN, como era que eles iam me receber? Né? E aí também teve um caso aqui no município que foi muito grave, né? Que também bem parecido com o das meninas, né? O estupro coletivo, que foi o caso de Analice, que era uma companheira, era uma jovem que fazia parte da minha comissão de juventude do município, e que aí ainda hoje eu me pergunto o que é que ela fez. Porque é assim que todo mundo se pergunta o que é que uma mulher faz para ser estuprada, para ser assassinada. Nada. Né? É pessoas que se sentem que se sentem dono de um corpo e acham que tem que fazer o que for possível para ter aquele corpo. E isso me deixa muito triste. Porque a gente não tem essa liberdade de dizer sim e de dizer não. Quais são o papel da mulher contra a violência? A gente tem um papel fundamental. Por que a gente tem um papel fundamental enquanto mulher? Porque a gente tem esse papel de orientar outras mulheres, né, a buscar, principalmente a dialogar. Porque tem muitas mulheres que ainda hoje sofrem violência, a mais simples que seja, mas não conseguem dialogar, porque acha que é normal, foi normalizado. E aí a gente tem esse papel de conversar, de ouvir. Muitas vezes você faz um papel de psicólogo onde você nem tem um certificado, onde você nem passou por uma formação. Mas tem tantas vezes que você encontra algumas mulheres que precisam que você pare e escute. Acho que o papel fundamental que nós temos enquanto mulheres é parar para ouvir outras mulheres. É a escuta, né? É parar de fato e ouvir e ficar olhando no olho a olho daquela mulher para ela se sentir importante e parte dessa sociedade. Assim, tem toda uma questão que acredito que muita gente encara o termo violência só como violência física, como agressão. Né? Acredito que tenha diversos outros e eu queria que a senhora passasse para a gente aqui essa informação. Então, a física é a mais comum porque é a visível, né? É o machucado, é o olho roxo, é o cabelo cortado, por exemplo. Ainda ontem eu estava conversando com a senhora, ela relatando as violências que sofreu. E aí a gente acha que não é nada. Mas eu acho que aqui hoje está matando, está adoecendo as mulheres, é a psicológica, né? E que não é visível, é o que você escuta, né? É o que você escuta diariamente que adoece, que hoje tem tantas mulheres usuárias de CAPS. E se você for ouvir as histórias dessas mulheres, se você for parar a vida dela para trás, tem todo um histórico de violência, que talvez não seja nem um tapa, que não seja uma facada, por exemplo, mas que seja um psicológico e que é normal, né? A comida que não presta que joga fora, mas isso dói, né? E aí a psicológica, né? A patrimonial, né? A violência doméstica em todos os sentidos, porque a gente quando fala de violência doméstica a gente fala desde a psicológica, a patrimonial, né? A física. Né, a física. Então, assim, são tantos outros tipos de violência que geram um turbilhão de problema para a família em si, né, tanto do violentador quanto da violentada, que a gente fica perplexa e tenta resolver, mas ainda é pouco.
Tudo que a gente está fazendo é avanço, mas ainda é pouco. Qual estratégia tem sido mais eficaz na prevenção e conscientização da violência? Para as mulheres, eu acredito que é o diálogo, que é levar a essas mulheres o conhecimento de que existe serviços direcionados a esse público, né, que está no ciclo da violência ou que conhece alguém que está. Então, a gente tem os serviços aqui em Queimadas, que tem fortalecido muito, que é oferecido, né, via Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem um CREAS, tem um CRAS, tem todo um trabalho, né, que tem fortalecido, tem a rede, tem a DEAN, tem o sindicato. Então, assim, essa parceria tem feito com que as mulheres se sintam parte dessa sociedade e entenda que o problema muitas vezes não é só dela, mas é de todo mundo e que a gente pode contribuir para isso, sabe? E aí, se a gente não pensa no outro com esse olhar, a gente acaba sendo acaba violentando também a própria vítima. Numa situação como essa, qual seria um primeiro passo, digamos assim, para a mulher sair dessa situação de violência? O primeiro passo é a mulher querer. Porque quando ela não quer, infelizmente, a gente não pode fazer nada. Porque a decisão tem que ser dela. Se ela está sofrendo violência, se ela quer ajuda, ela quer sair desse ciclo, é possível. Mas quando ela não quer, infelizmente, nenhum serviço pode interferir, porque a decisão primeira e última é dela. Então, ninguém apanha porque quer, nem porque gosta, né? Isso foi coisa que o machismo foi criando, né? E aí a sociedade foi reproduzindo, por exemplo, muitas mulheres, ainda hoje acontece, mas bem muito mais no passado, de apanhar, de sofrer violência física e mesmo assim permanecer. Eu acho que um dos fatores principais é a questão da autonomia financeira das mulheres. Porque geralmente as mulheres têm filhos. E quando sofrem violência, nós pensamos muito nos nossos filhos. E aí fica pensando, se eu sair, para onde eu vou, como será, como eu vou manter. E muitas vezes, o não querer denunciar, o não querer sair do ciclo, a autonomia financeira faz isso acontecer na sua maioria das vezes, né? E outras vezes a sociedade, né, critica muito as mulheres quando casa e por algum motivo se separa. Já não é visto com os mesmos olhos, se a gente for observar por esse lado. Se não for uma mulher psicologicamente decidida, infelizmente ela vai permanecer no ciclo de violência porque acha que casou e tem que ser pro resto da vida. Mas nem sempre o que a gente deseja é pro resto da vida. Porque quem gosta ou vai viver sofrendo violência todos os dias, né? Nenhuma pessoa merece passar por isso. Nem o homem, nem a mulher, né? E aí, nesse sentido, eu acredito que um fator primordial é a questão da autonomia financeira. Por isso que muitas decidem não sair. Mande uma mensagem para as mulheres que enfrentam a violência. A primeira coisa é acreditar que mulheres, independente de quem seja, é capaz de ter a sua liberdade. Basta querer, basta buscar. E aí tem os serviços que vai ajudar, né? Então, assim, todas as mulheres que estejam passando por essa situação, ou quem conheça outras mulheres que passam, tente ser e tente usar a empatia por essas mulheres, orientando, né, buscando, fazendo com que essas mulheres participem mais dos movimentos, participem mais dos serviços que é oferecido e se reconheçam como parte importante, né? E não passe por essa situação. Porque uma violência simples vai à violência mais grave. O que a senhora diria para uma jovem que está ali terminando o ensino médio e que pensa em seguir uma carreira nesse ramo, essa questão da proteção contra a mulher e tal? Então, primeiro eu dizia assim que é corajosa, né, diante de toda a situação. Mas eu diria também que é algo importante para as outras jovens que estejam observando que tudo é possível e que a juventude tem um papel fundamental. E que essa juventude precisa ter credibilidade para seguir no ramo, seja qual profissão for. Porque todos nós somos capazes. E a gente precisa quebrar esse enigma que jovem não vai, não quer e não sabe. Então, assim, o que eu desejo para a juventude que deseja seguir nesse rumo
estudem, pesquisem, busquem, porque tudo é possível. E a gente pode construir uma sociedade futura muito mais livre de violência, partindo dessa juventude, né, que está aí, está com todo o gás. Então, estudem, busquem. As redes sociais estão aí, né, para a gente usar da melhor forma. E quando a gente usa da melhor forma, a gente aprende todos os dias, nós conseguimos se formar todos os dias. E conheça também um pouco da história do nosso município e como era e como está hoje, a partir do momento do envolvimento das mulheres nessa temática. Eu tenho uma pergunta a fazer que eu estava pensando em fazer antes e acabou seguindo outro rumo. Na parte que falou sobre a violência, os tipos de violência, a senhora citou a violência patrimonial, né? A senhora pode falar mais pra gente do que se trata? Pouco falada, né? A violência patrimonial. A violência patrimonial é a questão do que a gente constrói junto, né? Com os nossos companheiros. E muitas vezes, quando há separações, ou há brigas, ou há violência, a primeira coisa que acontece é a divisões de coisa. E na sua maioria das vezes, quando se divide, quem sai perdendo é o lado mais fraco. Quem é o lado mais fraco, né? E aí é nesse sentido. É uma das violências que pouco se fala, mas que acontece, né? Então, foi eu que comprei, é tudo meu. E aí a gente entende que quando a gente constrói uma vida, é tudo construído junto, né? E aí a violência patrimonial, por ser pouco falada, pouco é entendida, pouco é conhecida. Mas a gente precisa fazer com que isso venha fazer com que as mulheres entendam. Uma violência patrimonial muito comum. A maioria das mulheres recebe um benefício chamado Bolsa Família. Uma política destinada às mulheres, né, de baixa renda, por exemplo. E há uma violência patrimonial nesse sentido. E muitas vezes há um companheiro que vai para a fila com a mulher e que, infelizmente, pega o dinheiro para usar para outras coisas e não para a manutenção da família. Isso é uma violência patrimonial. É pegar o que é dela. A política ainda acaba sendo mais Então, a política partidária, ela não era para ser, mas ainda é machista. A gente vem de um cenário onde a gente cresceu, né, viveu, entendendo que política partidária ficou para homens. E aí foi uma luta nossa conquistar o voto, por exemplo. Né? Quase que a gente não conquista. E aí foi uma luta e foi uma vitória muito grande a gente conquistar o direito de ir para as urnas votar e escolher os nossos representantes. Mas uma luta maior ainda foi nós mulheres se inserir dentro da política, buscando um espaço, né, para estar lá ocupando, seja qual for, desde a vereança até os deputados federais, senadores, enfim, até a presidência. E aí é muito complexo falar dessa temática, né, porque a gente entende que o masculino, ele ainda não quer perder uma cadeira daquela para uma mulher, né, porque ainda há comentários que mulheres não sabem fazer isso, não têm capacidade para fazer isso, e a gente sabe que vai muito além. E aí surgiu a questão das cotas de mulheres na política, né? Hoje, um partido só registra suas candidaturas se tiver os 30% de mulher filiada àquele partido, onde eu não concordo. Eu não concordo. Porque muitas vezes as mulheres são incentivadas a ser filiada a um partido simplesmente para completar a cota e o partido não ser penalizado. E a gente entende que nós temos capacidade muito mais do que isso, né? A gente pouco vê um partido com a maioria de mulheres. A maioria são homens e só tem ali os 30% de mulheres. Porque é só para manter o partido registrado, bonitinho, né? Sem nenhuma pendência na justiça eleitoral. E eu discordo, eu não concordo com essa temática. Com essa decisão. Porém, é o que temos, mas a gente, enquanto mulher, precisamos avançar muito mais para que essa cota ela não exista, mas que seja, dentro dos espaços políticos, que seja metade, meio a meio, né? Para que seja metade eleitos, que seja metade mulheres e metade homens, para que a gente possa, né, colocar as nossas pautas, os nossos projetos, os nossos requerimentos para as nossas mulheres, né? Independente de idade. Porque isso ainda é muito pouco.
Muito pouco. E a gente precisa cobrar enquanto sociedade, certo? O que é que está faltando para as nossas mulheres queimadenses que aqui a gente pode conquistar dentro do próprio município, que ainda não se conquistou? Então vamos para o diálogo, vamos para o debate para a gente avançar, porque é necessário avançar nessa discussão. Uma coisa que me chama bastante a atenção é que somos um público muito grande de votantes de mulheres. Se vocês puxarem isso, vocês vão observar que temos mais mulheres votantes. Mas quando a gente vai para a eleição, para os candidatos, para quem foi eleito, a gente percebe que uma minoria é mulher eleita. E aí a gente fica se perguntando o que está acontecendo nesse meio termo, né? Onde a gente está errando? O que é que está faltando? Porque a gente entende que tem coisas que a gente pensa como mulheres, né? Não desmerecendo os nossos companheiros candidatos eleitos, homens. Eles têm projetos bons. Mas eu sei que se a gente, enquanto mulheres, estivesse naqueles espaços, a gente ia somar e ia dar muito mais certo. Você tem assim, alguma diferença de tipo de violência que a mulher sofre? Então, estar nesses espaços representando esse público da zona rural especificamente é exatamente por isso, porque ainda há essa desigualdade, né? As mulheres da zona rural não têm a mesma facilidade de acessar os serviços de quem mora na zona urbana. É porque os serviços não querem fazer? Não. É a facilidade de você chegar. É a facilidade das mulheres entenderem que os serviços que se oferecidos são para todas elas que sofrem violência, independente que moram na cidade ou que moram na zona rural. E aí, muitas vezes, foi normalizado. Foi normalizado que a violência psicológica não é violência. E muitas vezes, você, para se manter, né, não denuncia, não busca conhecer, fica muito no seu canto. Então tem essa diferença, que a principal é a questão da acessibilidade. Não porque os serviços não querem ajudar, mas é por falta de conhecimento. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu faço parte desses espaços, para dizer que ainda não está bem, para dizer que a gente precisa chegar nesse público da zona rural, que as nossas mulheres sejam assistidas. Tem algo que a senhora ainda queira colocar, queira adicionar aqui? Não, Gabi, eu quero agradecer, né, esse espaço a vocês, parabenizar, né, a Escola José Tavares por essa iniciativa, o quanto essa atividade, né, vai ser útil para que os outros jovens percebam a importância de estar ocupando esses espaços e estar se questionando e estar questionando as outras pessoas, e que vocês se insiram nesses espaços de debates, de diálogos, né? Então, assim, para mim é motivo de muita alegria estar aqui, de dizer a vocês que, enquanto sindicato de trabalhadores rurais, né, o que vocês precisarem, a gente está à disposição para contribuir nesse sentido, de dizer assim, o quanto é gratificante saber que o que nós fazemos dentro do nosso município para dar visibilidade ao nosso trabalho, às mulheres, à juventude, é importante. Eu só quero agradecer mesmo e dizer assim, vão em frente, esse é o caminho. A educação é o caminho. A senhora pode mandar uma mensagem para as meninas, mulheres do município? Sim, com certeza. De dizer assim, mulheres, meninas, jovens, o quanto é importante, né, a participação, o questionamento, né, da mulherada nesses espaços, de ocupar os espaços que é nosso, né, para que a gente possa dialogar e construir uma sociedade queimadense, né, mais justa, né, que as meninas possam entender esse papel, né, do que é violência, de como acontece a violência, mas que a gente seja multiplicador daquilo que a gente aprendeu, né, que a gente possa ser multiplicador de coisas boas dentro do nosso município, né, e que vocês possam, né, buscar isso e nunca passar por um tipo de violência, nenhum dele que seja, né, e que vocês vão ser conhecedora disso. Então, se aprimorem e busquem. Agora a senhora pode mandar uma mensagem para os meninos do município? Sim, com certeza, né? De dizer assim aos meninos, o quanto vocês, homens, são importantes nas nossas vidas, nas vidas de todas as pessoas. E aí que vocês não sejam multiplicadores de violência, mas que vocês sejam multiplicadores de conhecimento, que vocês possam ser pessoas diferenciadas, homens diferenciados numa sociedade que ainda é machista, mas que vocês possam fazer a diferença
dentro dos espaços que vocês ocupam, né, e trazendo essa discussão para outros colegas, para outros jovens, né, e que a gente possamos ser uma sociedade ainda zero de violência. E isso vai partir da juventude, né, das crianças que estão chegando, dos jovens que estão chegando. A gente vai ter uma sociedade justa, eu creio. E aí pode partir de vocês, né? Vocês estão preparando um presente, pensando em um futuro muito próximo. Então, tá na mão de vocês. Vamos buscar que vocês conseguem. Então é isso, Ana Paula. Eu quero agradecer pela sua participação. Te parabenizo muito e lhe admiro pela sua força e coragem, né? Sua atuação, exemplo para muitas mulheres no município. E é isso. Muito obrigada pela sua participação. E sigam aí o ZetaCast.